Vamos lá, gente. A gente tem falado tanto, né? Naturalmente, a gente tem que falar sobre as vacinas, tão esperadas vacinas, tão importantes as vacinas. Mas você sabe como é que elas são feitas? Você sabe como é que elas funcionam? Você quer entender por que que elas são importantes em 2 doses? Por que que a gente só tem a imunização completa depois da segunda dose? Pois vamos lá. Tudo isso é assunto para o bate-papo com o professor de imunologia, o médico imunologista André Baffica, que está com a gente hoje aqui, virtualmente falando. Doutor André, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes e audiência, a todos vocês. Vamos falar da importância da vacina. Vamos começar falando o que é uma vacina, como é que ela é feita? Sim, vamos. Realmente, a vacina ela é feita de pedaços que nós chamamos de antígenos, de micro-organismos infecciosos. Mas a vacina mesmo, né, o que nós fazemos com ela, é que nós estimulamos nosso sistema imunológico de maneira específica. Então, nós aproveitamos uma propriedade que o sistema imunológico tem, que se chama memória imunológica, que é quando o nosso corpo se lembra de toda a exposição que nós temos dos micro-organismos, e nós estimulamos para que o organismo se lembre disso. Então, nosso corpo lembra disso de uma maneira efetiva, muitas vezes. E aí nós fazemos a vacina entregando pedacinhos de micro-organismos, na maioria das vezes, ao nosso corpo. E aí isso nos deixa protegido por um determinado tempo. E como é que ela funciona no nosso organismo? Desde o momento que ela é aplicada, o que acontece com a gente quando a gente toma uma vacina? Então, vamos usar um exemplo que nós estamos passando aí, para quem já teve o prazer de ser vacinado aí para o Covid, né? Então, quando você recebeu a sua vacina no seu músculo, a vacina, por exemplo, a Coronavac, ela é feita de vírus inativados. Então, esses vírus não causam doença. Então, esses vírus inativados, eles saem do músculo e eles vão para linfonodos, que são estruturas onde tudo acontece. Toda a música do sistema imunológico acontece. Então, o vírus, quando ele chega nesses linfonodos, muita gente conhece isso como íngua, né, como gânglios. Quando os vírus chegam nesses locais, as células que ali estão começam a conversar entre elas, e essa conversa química gera a produção de ativação celular. E vocês todos já ouviram falar sobre anticorpos. Então, uma das maneiras dessa ativação celular é a produção de anticorpos. E esses anticorpos, eles são específicos contra o coronavírus. Os anticorpos são ferramentas importantes que estão dentro do nosso corpo e eles nos protegem no nosso dia a dia contra várias infecções. Nós somos expostos a patógenos o tempo todo, então nosso corpo sempre está fazendo anticorpo. Mas o truque aí é que os anticorpos eles são feitos de maneira específica para cada patógeno. Então, agora nós temos os anticorpos produzidos e circulando no nosso corpo, que eles, eventualmente, caso você seja exposto ao coronavírus, esses anticorpos eles vão bloquear a infecção do coronavírus. E o que nós estamos compreendendo até nesse momento com as vacinas para a Covid é que esses anticorpos e outras células, eles bloqueiam de maneira eficiente a indução de doença que o coronavírus faz. Então é por isso que todos nós estamos vendo esses resultados fantásticos de alta eficácia contra formas severas, né, contra formas graves e contra formas moderadas também. Mas, doutor, para que isso aconteça é importante relembrar aqui, porque infelizmente tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. Então, é importante a gente lembrar que precisam das duas, é preciso que a pessoa tome as 2 doses, né? Fantástica, Márcia. Você já pode vir aqui estudar imunologia com a gente. Exatamente. Nós precisamos de pelo menos 2 doses dessas vacinas, que nós temos disponibilizado aqui no nosso país, porque primeiro que os ensaios clínicos foram todos desenhados com as 2 doses. E com essas 2 doses, nós observamos que a resposta é ótima contra o coronavírus.
Então, você precisa dessas 2 doses para estimular seu sistema imunológico direito. No início desses ensaios clínicos, geralmente essas doses elas são dadas com intervalo de tempo menor. E aí, quando se observa que essas doses funcionam e você tem uma resposta imunológica contra o patógeno de interesse, né, contra o coronavírus, nós começamos a observar que, às vezes, o intervalo maior pode funcionar também. Mas isso ainda está em estudo e nós estamos observando o que está acontecendo com esses dados. Mas sim, Márcia, para resumir, nós precisamos da segunda dose para que nós tenhamos a proteção esperada das vacinas. Agora, doutor André, hoje começa, até daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, hoje começa uma outra grande campanha de vacinação que é contra a gripe. E aí eu queria aproveitar esse espaço para a gente fazer aquele alerta de que quem está tomando, vai tomar a Coronavac, tem que dar um espaço pelo menos 14 dias para tomar qualquer outra vacina, né? É bom a gente evitar que as vacinas aconteçam ao mesmo tempo, então, para não perder tempo, para não chegar lá depois de ficar esperando na fila, você tomou a vacina da gripe hoje, então você não pode tomar a Coronavac. É importante a gente falar sobre isso, né? Exatamente, é muito importante. Existe uma recomendação do Ministério da Saúde e nota técnica aqui em Santa Catarina, de que para a vacina da gripe, você deve tomar 14 dias depois que você toma a vacina da Covid. Então, essa é a recomendação utilizada aí. E não só da gripe, né, gente? Outro dia eu contei aqui a história de uma senhora de 69 anos que estava na época dela vacinar. Eu contei isso aqui, doutora André. Ela ficou 3 horas na fila. Quando chegou na vez dela, a moça perguntou: tomou alguma medicação? Tomou alguma coisa nos últimos dias? Ela, tomei vacina anti-tétano ontem. Ela disse: então não pode tomar vacina a Coronavac. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente faz esse alerta e a gente sempre lembra que é melhor ligar para o Alô Saúde, para as entidades de saúde, se você tem alguma dúvida, para não perder tempo. Agora, doutor André, vamos falar sobre aquele trabalho bem bacana que o senhor está fazendo também. Doutor André, gente, é um dos embaixadores no mundo de uma campanha da ONU que está servindo para alertar sobre a importância da vacinação, principalmente para chegar nos mais jovens, porque ainda tem gente que nega a vacina, principalmente entre os mais jovens. Conta um pouquinho dessa campanha tão importante, doutor André, por favor. Claro, essa campanha é um prazer, uma honra de participar, ter sido convidado para participar desse projeto que se chama Halo, e a ideia realmente é essa, a Márcia sumarizou muito bem, é conversar com especialistas das áreas, para que nós possamos ficar mais próximo com o público. Então, durante esse ano, eu tenho, inclusive, intensificado esse tipo de conversa, para que nós possamos levar conhecimento com alto nível de qualidade e tirar as dúvidas das pessoas, porque eu também acredito que nós, cientistas, podemos fazer isso de uma maneira bastante eficiente, de conversar com toda a população, de qualquer público, desde os mais novos aos mais velhos, e tirar as dúvidas. Nós, por exemplo, no caso das vacinas, entendemos que existe todo um conhecimento complexo para a gente falar de variantes de vírus, para nós falarmos sobre o que é um sistema imune, e isso não é de um dia para o outro que você aprende. Então é normal que as pessoas fiquem, de certa forma, receosas com algumas coisas que nós vamos colocar no nosso corpo. Mas não se preocupem, porque nós, do time Halo, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Em alguns posts eu coloquei que nós podemos usar, por exemplo, essa plataforma que se chama TikTok, que é de fácil acesso para todos e é bem popular. Já existem bilhões de pessoas nessa plataforma e a gente conversa com essas pessoas na nossa língua, em português, tirando as dúvidas e levando conhecimento para cada um sem sair de casa. Doutor André, para fechar, o senhor faz parte do laboratório super importante aí da UFSC, que está investigando novas estratégias de combate ao coronavírus, enfim. Tem a história da BCG também, que vocês estão avaliando. Queria que o senhor dissesse como é que estão esses trabalhos do laboratório aí da Universidade Federal, por favor. Obrigado por perguntar, Márcio. Os trabalhos estão indo de vento em polpa. Nós temos tido alguns obstáculos que estamos resolvendo, mas todos obstáculos técnicos. Essa bactéria que se chama BCG, aqui no Brasil, todo mundo usa no nascimento e ela protege contra as formas graves de tuberculose em crianças. Então, nós decidimos fazer uma estratégia de colocar
antígenos do coronavírus nessas bactérias. E agora nós estamos selecionando as melhores bactérias que possam vir a virar uma vacina no futuro. Então, a nossa fase é uma fase de desenvolvimento e nós estamos estudando isso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em cooperação científica com outros lugares do país e do mundo. Valeu, doutor André, parabéns aí por tanto trabalho, que bacana saber que a gente tem aqui em Santa Catarina um embaixador dessa campanha da ONU para divulgar a importância da vacinação, bacana saber que vocês têm esse laboratório aí, a UFSC é referência em várias áreas, né? É uma honra, é um orgulho ter a UFSC aqui em Santa Catarina, bacana saber que vocês estão fazendo esse trabalho. Por favor, quando tiver novidades, espaço aqui aberto para a gente dividir com o nosso público, com o nosso telespectador. Obrigada, viu? Ótimo dia, ótima semana, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos vocês, toda a sua equipe e você, Márcia. Muito obrigado pela essa entrevista. Até mais. Valeu. Até a próxima, doutor André.